no nosso encontrão, eu quero falar um pouquinho sobre uma história que eu acho que todo mundo aqui já conhece. Quase todo mundo, pelo menos. Pelo menos os mais velhos conhecem. Eu acho que os mais jovens também devem conhecer. É uma história que envolve um espelho. Eu quero alguém aqui para ser o espelho. O seu espelho? Tem que ser um espelho. Segura o espelho. Isso. Você é o espelho. Vai ver se vocês já ouviram falar nessa história. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se você conhece essa história. Era uma vez uma mulher que todos os dias ela fazia a mesma coisa. A madrasta chega no espelho e fala assim, como que ela fala? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E aí, todos os dias ela fazia essa pergunta. E o espelho falava, não. Faz mais uma. O que o espelho falava? Não. O espelho falava não. Tá tudo em paz. O espelho disse não. Madrasta está em paz. O reino está em paz. Branca de Neve está em paz. Todos estão felizes. E ela continuava indo. No dia seguinte ela ia lá e falava assim, ó. Como que ela falava? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E quando ela falava não, o que acontecia? Todo mundo feliz. Todo mundo em paz. Madrasta em paz. Reino em paz. Branca de Neve em paz. Estava tudo certinho. Até que um dia o espelho, ela vai fazer a pergunta, vamos lá? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho responde? Sim. Como é que é? Sim. Aí o espelho diz que existe. Existe. Branca de Neve. Branca de Neve. E aí, o que acontece? Ela fica com ódio, quer quebrar o espelho, vira bruxa, toca terror no reino, contrata o caçador, mata a Branca de Neve. Moral da história: em que você se transforma quando alguém diz aquilo que você não queria ouvir. Pode sentar, você. Pensa aí, em quem você se transforma quando você ouve aquilo que você não gostaria, quando alguém diz aquilo que você não gostaria de ouvir. Tudo vai bem. Até que alguém fala algo que você não gostaria de ouvir. Eu te pergunto mais, em quem você se transforma quando as coisas não acontecem do jeito como você quer que aconteça? Em que você se transforma? Para pensar. A gente segue uma fé pautada na palavra de Deus. Coisas que a gente deve fazer, coisas que nós não devemos fazer, coisas que são certas e coisas que são erradas. Mas quando a pastora está pregando aqui, o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. As pessoas até choram com isso. Ela pegou para ela, é o meu pastor, a
estou a ponto de vomitar-te. Ó, lembra da onde caiu, volta à prática das primeiras notas, se arrepende. Em outras palavras, você já foi melhor do que foi hoje, você saiu do primeiro amor. Um dia você estava numa fé inabalável, hoje você já entrou no automático. Lembra que a gente pregou sobre a fé automática? A fé automática, você ora, você faz as coisas todas da fé, você vem para a igreja, você ora, você antes de comer agradece a comida, são coisas automáticas. Mas será que é isso que Deus quer e é isso que Deus espera? Não, as pessoas estão entrando no automático e Deus agora começa a enviar palavras de alerta. Alerta. E sabe o que as pessoas fazem? Não gostam. Elas gostam de ouvir a palavra quando é uma palavra, uma promessa maravilhosa. Só que as pessoas não entendem que uma repreensão dá a chance de que promessas ainda mais maravilhosas possam se cumprir. O que adianta promessas maravilhosas numa vida que não é capacitada para receber essas promessas maravilhosas? Não adianta nada as promessas maravilhosas só no livro. As promessas, elas se tornam maravilhosas de verdade quando elas podem atuar aonde? Na nossa vida. Quando elas podem ser o quê? Cumpridas em nós. Existe uma promessa de bênção sobre a sua vida. E enquanto ela está aqui, são só palavras. Mas quando você coloca a sua vida no lugar que Deus quer que você coloque ali, Deus pode cumprir a promessa dele. Ele pode fazer aquelas maravilhosas promessas se tornarem o quê? Realidade. Mas as pessoas, elas não gostam. Elas não gostam de ouvir aquilo que elas não querem. Elas não gostam de ouvir o que Deus quer falar. Elas gostam de ouvir o que elas querem ouvir. Então o final do ano está chegando e a gente orienta, gente, vigia. Você não pode beber. E aí tem gente que vai lá na Bíblia. Olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Espera aí, presta aqui a cabeça. Todas as coisas me são lícitas. Muito melhor. Está entendendo? As pessoas não fazem isso com a caneta física, mas elas fazem isso, sabe aonde? Todas as coisas que são lícitas. Eu posso beber, desde que seja pouco. Aí começa. Eu posso fumar, experimentar alguma coisa, desde que eu não entre num vício, é só para experimentar. Aí começa. Todas as coisas me são lícitas. Porque aqui na mente dela, o que ela fez? Nem tudo convém. Não, isso daí a gente arranca. A gente tira. Vamos orar a boca do balão. Amado, existia uma pessoa na Bíblia. Eu gostaria que você abrisse, por favor, em Gênesis capítulo 3. Aliás, desculpa, Gênesis capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4. Na Bíblia nós podemos ver a história de alguém que se transformou quando as coisas não aconteceram do jeito dele. Quando ele ouviu aquilo que ele não queria ouvir. Todo mundo conhece a história de Adão e Eva, não sabe? Fácil. Quem é Adão e Eva? Primeiro homem, primeira mulher. E aí eles tiveram filhos. Quais são os filhos? Primeiro esses dois filhos, Caim e Abel. E aí o que acontece lá no versículo 3? E aconteceu que ao passar os dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura
e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não se agradou. Eirou-se Caim fortemente e caiu-lhe o semblante. Ele ficou o quê? Com raiva, bravo. Na hora ele o quê? Se transformou. Quando aconteceu algo que ele não queria que acontecesse, ele se transformou. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? E aí o Senhor, ele fala uma coisa que era para Caim ter aprendido. E se Caim tivesse aprendido, nós estaríamos contando uma história de vitória agora. A história de Caim que falhou, que não ofereceu uma oferta digna a Deus, mas aprendeu que deveria dar o melhor. E foi um grande homem de Deus, pai de multidões, quem sabe. Mas é essa história que você conhece de Caim? Não. Tudo isso porque ele se transformou. As coisas não aconteceram como ele achava que tinha que ser. Deus tinha que aceitar a oferta dele, mesmo sendo uma coisa de qualquer jeito. E aí eu te pergunto, quem aqui, tem muitos adolescentes ainda, né? Quem aqui faz trabalho de escola? Quem faz trabalho de escola? Sua professora, ela gosta que você entrega um trabalho bem feito, arrumadinho, ou uma folha assim, toda desbronchada, toda refetada? Tá, professora? Meu trabalho. Quero 10, né? 10. O outro ali está te dando esse daí, né? É certo isso daqui? Não. A professora vai te dar 10? Não. Não é óbvio? Quem é que trabalha? Os adultos trabalham. Você acha que se você fizer um trabalho mal feito, e tem muita gente que faz trabalho mal feito esperando recompensa, reconhecimento, não vai ser, porque não bate. Você vai ser recompensado, reconhecido quando o trabalho for bem feito, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Não dá para você ser reconhecido, elogiado, se você está fazendo o seu trabalho tudo troncho, se você está fazendo tudo de qualquer jeito, se outra pessoa tem que refazer o teu trabalho, se você não faz com amor, com dedicação, se você faz de qualquer jeito. O reconhecimento existe quando você se dedica. Meu amado, nós não estávamos lá quando Caim fez aquela oferta, mas meu Deus não é injusto. O meu Deus não é injusto. Eu não tenho dúvidas de que ele não é injusto. Aquela oferta apresentada por Caim, nós já pregamos muitas e muitas vezes em cultos normais, né? Que não era assim um encontrão. E nós já contestamos muitas coisas que pode ter acontecido. De uma coisa eu sei, aquela oferta estava defeituosa. Porque Deus jamais iria não aceitar a oferta de Caim se aquela oferta fosse uma oferta de todo o coração, de todo amor, com todo esforço. Nós estamos falando de um Deus que perdoa coisas terríveis. Você acha que ele não ia perdoar ali se ele realmente tivesse se arrependido? Deus deu ali para Caim uma repreensão, uma palavra negativa? Deus deu uma crítica destrutiva? Não! Deus deu uma crítica construtiva. Ele vira e fala isso daqui, ó. Se fizeres bem, quando ele pergunta lá, mas por que o teu semblante decaiu, né? Por que você se transformou? Porque se fizeres bem, não é certo que serás aceito. Se você agir corretamente, não é óbvio que tudo vai dar certo. Se você tivesse feito uma oferta boa, um amor, não é certo, não é óbvio que eu aceitaria.
que eu me agradaria? E ele está dando aqui um exemplo, inclusive, em todas as outras áreas. Porque isso vale para tudo, não só para a oferta a Deus, mas em todas as áreas. Eu te pergunto, se você fizer as coisas certas, não é certo que você vai ser aceito, vai ser recompensado, que você vai ser bem sucedido? Deus hoje reverte essa pergunta para você aí, ó. Não é certo? Pare de achar que Ele é injusto quando as coisas para você não dão. Porque quando as coisas não dão certo, e aí você vem com uma palavra de repreensão, e às vezes Deus usa outras pessoas para chamar a atenção e dar um levante, vamos, levanta, levanta. As pessoas não querem, não gostam. Não gostam, mas não é comigo. Aí a palavra foi forte, não foi para mim, foi para alguém ali, ó, está precisando mudar nessa igreja. Não pode ser desse jeito, meu amado. Não é certo que serás aceito se fizeres bem. E aí ele fala, mas se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Das pessoas que não agem corretamente com caráter, que não pensam de forma positiva, de forma santa, como Deus quer que a pessoa pense. A pessoa que não age dessa forma, essa pessoa, ela vai cair. O pecado está na porta. E aí ele fala assim, ó, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha só, sobre ti virá o seu desejo. Ele está falando do desejo da carne de Caim. Por quê? A carne, a nossa carne, a gente tem que tomar muito cuidado. Devemos tomar cuidado com os desejos da nossa carne. Por isso que a gente precisa proceder bem, estar andando em santidade, estar andando na fé. Porque quando a gente está, sabe, na carne, é uma atitude, gente. É uma atitude, é um ódio que às vezes vem e faz a pessoa fazer uma besteira. É uma raiva que faz a pessoa estragar a vida dela, estragar a família, estragar o ministério. Quando você está na carne, às vezes com desejo, né? Se a pessoa vai estragar o casamento porque cai e trai. Quer dizer, todos os dias o pecado vai estar na nossa porta. A nossa carne pode querer desejar até o pecado, cometer os erros, mas nós devemos dizer, não, nós devemos o quê? Dominar os nossos desejos. Dominar os nossos desejos. A gente faz isso com humildade. Com humildade, a gente respira e pede para Deus ajuda. Deus, ó, não estou conseguindo vencer nessa área da minha vida, me ajuda. E aí você ouve a voz de Deus, deixa Ele te falar. Não queira agir, sabe, de forma irresponsável. Não queira pecar. E aí quando a gente fala, ó, mas se você pecar, você vai desagradar o coração de Deus. E você fala, imagina, aí você se transforma. Ou você está tomando uma atitude, a gente vem e fala, ó, mas isso não está legal, tem que melhorar isso, você tem que se dedicar mais nisso. Imagina, já me dedico. O problema é que muita gente está se transformando. Tem muita gente se transformando. Esse exemplozinho que eu usei aqui, da nossa historinha de infância, a gente nunca pegou bem, né, para esse lado, mas se você olhar real, você vê o reino bem até que a paz, até que as coisas não acontecem do jeito que ela quer. E as pessoas são assim. E os adolescentes precisam tomar cuidado. Porque eu vejo crianças
em paz, até que elas se tornam adolescentes, começam a sentir vontades, desejos, ter hormônios, e aí começa o quê? O problema, a pessoa se transforma. Eu já vi tantas crianças de fé que cresceram e o quê? Se transformaram. Se transformaram. Porque aqui na igreja a gente orientava a fazer a coisa certa. Ó, vai ter um momento de você namorar, vai embora para Deus, pede para Deus preparar uma pessoa certa, tem idade, criança não namora, tem que ser do jeito certo. E aí as pessoas não concordam, e por ouvir o que não querem ouvir, elas o quê? Se transformam. As pessoas se transformam. Eu olho na igreja, a gente tem um grande aí, um grande número de teatros, por exemplo, de pregações, eventos, e eu olho, por exemplo, pessoas lá fazendo teatro, ensinando a igreja, e estava tudo em paz, e estava tudo bem, até que algo aconteceu do jeito como ela não queria, ou ela ouviu o que ela não queria ouvir, ou a coisa não saiu do jeito como ela achou que deveria sair, alguma coisa bateu de frente com a carne dela, ela não soube segurar, dominar o seu desejo, e ela se transformou. Hoje você olha a pessoa, nem parece a pessoa que estava de vontade profetizando bênção, por causa de uma transformação maligna que exige, por causa do orgulho, por causa do desejo do pecado. Nós precisamos cuidar disso. A gente precisa vigiar os nossos desejos. A palavra do Senhor fala assim, ó: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Quer dizer, você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser, de fazer o que você quiser. Só que não significa que Deus não vai lhe pedir contas. Vamos voltar lá para Caim e Abel e ver o que aconteceu lá. Olha lá, ele falou lá no 8, e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Deus acabou de falar para ele: se você agir certo, é lógico que você vai ser aceito. É lógico que eu vou me agradar de você. É só você agir corretamente. É só você fazer a coisa certa. Ele recebeu a chance de fazer o certo. Ele quis fazer o certo? Ele simplesmente pega, vai no campo, já que a vida é dele e ele faz o que ele quer. Ele achou que ele poderia tocar o terror, que ele poderia ir lá e o quê? Matar Abel. Olha até onde foi a liberdade de Caim. Aonde a liberdade dele vai, né, a de Abel começa. Mas olha só, ele ultrapassou os limites da sua liberdade. É isso que acontece com as pessoas que não dominam os seus desejos. Elas ultrapassam todos os limites. Todos os limites. E aí você pensa, né, que vai piorar, né? Porque o Senhor, sabendo, porque Deus sabe de todas as coisas, mas Deus quis saber de Caim. E disse o Senhor a Caim: aonde está Abel, teu irmão?
E ele lhe disse: não sei, sou por acaso eu o guardador do meu irmão? Percebe? Você percebe o nível de transformação? Ele errou de dar uma oferta errada, mas ele estava dando uma oferta, significa que ele cresceu, vendo ofertas sendo dadas. O fato dele dar uma oferta a Deus, ele tinha uma intimidade com Deus, ele conhecia Deus. Ele cometeu um erro, mas ele pegou esse erro e ele falou assim: sabe aquele tropeção que a pessoa dá? Quem já viu alguém tropeçando? Quem já viu alguém tropeçando, levantando, morrendo de vergonha tão rápido que quase é um automático, vai pluf, pluf, pluf? Quem já viu? Ele deveria ter pensado dessa forma: eu tropecei, errei, caí, e eu me levanto mais rápido do que eu caí, mais rápido do que minha queda, eu vou me levantar. Mas sabe o que ele preferiu fazer? Ele tropeçou e ele começou a rolar assim, no chão, no lixo, no cocô. Ele foi rolando. Foi isso que ele fez. Ele caiu e ele decidiu que ele ia rolar. Por quê? Ele errou com a sua de agir errado com Deus na oferta e perdeu a chance ali, matou o seu irmão. Depois responde a Deus como se Deus fosse o quê? Como se Deus fosse o quê? Quem vira para Deus mentindo e fala uma coisa dessa? E por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Essa arrogância, essa rebeldia. Quem é capaz de ser tão rebelde? Quem se transforma? Porque quando a pessoa se permite ser transformada para o mal, e veja bem, essa transformação que eu estou falando não é a transformação das trevas para a luz. Eu estou falando da transformação da luz para as trevas. Essa é muito triste, porque a transformação das trevas para a luz, a pessoa fazer tudo de errado contra Jesus, ela vai ali, se arrepende, Jesus abraça. Agora a pessoa que está aqui, na fé, ela volta lá, erra. Ao invés dela se levantar e fazer as coisas certas, ela continua rolando e fazendo. É a transformação da luz para as trevas. E isso é muito triste. Quem é capaz de falar desse jeito com Deus? Uma pessoa que se transformou. Por isso que as pessoas que se transformam, né, como o diabo é capaz de falar, e as pessoas que se transformam agem como o diabo, sabe? As pessoas que se transformam, tipo, quem? Só uma pessoa realmente rebelde, né, transformada no mal, pode falar dessa forma. Só que Deus diz assim: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde essa terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Olha isso. As pessoas pensam que vai ficar tudo bem se elas fazerem tudo errado. Toda ação tem uma reação. Essa história começa com um Deus amoroso. Amoroso sim, porque a repreensão é amor. Olha o que a palavra diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19 e 20. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, a porta do coração das pessoas. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta. Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, a gente volta lá para a história de Caim. Eu vejo um Deus amoroso, porque ele começou repreendendo, e a gente entende que repreensão é amor. É amor porque ele está me dando a chance de ser melhor. Então começou com um Deus amoroso e terminou com um Deus que é amoroso, mas que naquela ocasião estava totalmente triste. Caim conseguiu entristecer o coração de Deus. São poucas vezes que você vê na palavra de Deus um Deus assim que luta pelo povo para salvar, falando algo tão forte quanto isso. A vida dele se tornou uma maldição. Isso porque toda ação tem uma reação. Ele se transformou e achou que ia ficar tudo bem. Ele passou do time de Deus para o time do diabo e falou, achou que era o cara ainda. Lá sou eu, guardador do meu irmão. Em outras palavras, é por do campo. Achou? Ele achou. É tão absurdo. E uma pessoa, quando ela se transforma das trevas para a luz, pelo que ela ouviu, pelas coisas que não foi do jeito como ela queria, por outros motivos também. Porque pessoas se transformam por muitos motivos. Dinheiro, que é bênção para aquele que é de fé, é maldição para aquele que é corrompido. Poder, que aquele que é de fé vai usar aquele poder para coisas grandiosas, para glorificar a Deus, na mão de uma pessoa que se transforma, que tem esse caráter dessa forma, é maldição. Poder é maldição, dinheiro é maldição para pessoas que têm esse tipo de caráter, pessoas que se transformam por não aceitar, por não ter humildade de aceitar as coisas, de aceitar a repreensão, de aceitar ser melhor. Então a gente tem que parar e a gente precisa pensar nisso. Vamos pensar nisso, pessoal, porque essa palavra de hoje veio para nos alertar. Veio para nos alertar. O que roubou a paz daquele reino é a mesma coisa que rouba a paz das pessoas. Quando elas, ao invés de pegar aquilo e falar, peraí, eu vou lutar, eu vou me levantar, eu vou melhorar. Você não vê uma atitude de, olha, a Branca de Neve cresceu e ficou bela, que legal por ela, que bom por ela. E esses dias eu falava isso para os adolescentes, a gente tem que aprender, né? A ter um coração humilde, a comemorar as vitórias dos nossos amigos. Comemorar a vitória dos nossos amigos. É muito engraçado. Existem pessoas que estão ao meu redor, estou falando particularmente, a pastora Ana Paula. Existem pessoas ao meu redor que, se eu consigo uma bênção, faço questão de chegar na pessoa e falar, nossa, eu consegui tal coisa, a pessoa comemora comigo. Existem pessoas que não falam nada. Não falam nada. Porque a pessoa também não precisa falar nada para mostrar que, tipo, ela não está comemorando comigo. Sabe como é que é? São caráter, é diferença de caráter. E a gente tem que tomar cuidado. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos ter o caráter cristão. O caráter cristão. Então, o que passar daquilo que Jesus nos ensina, o amor, a cumplicidade, sabe? A repreensão, sim, a sinceridade, tudo. O que passar disso, né? O que vira inveja, o que vira... A gente já tem que, cuidado com o seu coração. Cuidado. Já vi pessoas que tinham um pensamento, o tempo passou, ela cresceu, o pensamento mudou. Ela conquistou alguma coisa na vida, ela se transformou por mal. Antes, quando ela não era nada, humildade, depois se tornou uma pessoa
se transformou. Cuidado com a transformação das trevas para a luz. Só existe uma transformação que Deus espera de nós. Aliás, só existe uma transformação que Deus espera de nós. Das trevas para a luz. E nunca da luz para as trevas. Tá certo, pessoal? Ele falou aqui que ele repreende, aconselha os filhos que ele ama. Então, nós estamos tendo a chance de fazer uma análise, é o que nós vamos fazer agora, ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma análise da nossa vida e ver o que eu tenho que melhorar para estar no centro da vontade de Deus. Ou será que essa palavra vai ser apenas uma palavra que entrou por um ouvido, saiu por outro ouvido, você vai sair daqui como se você não tivesse ouvido nada? Não. Deixa Deus te transformar das trevas para a luz. E se você, por acaso, estava se transformando da luz para as trevas, reveja os seus conceitos. Faça agora uma oração de arrependimento. Ele fala assim no final da palavra da repreensão: eis que estou à porta do seu coração, e bato. Só que ele fala: se alguém ouvir a minha voz, porque somente aquele que ouve ao Senhor pode abrir a porta, abrir caminho para o Senhor entrar. Se nós não estivermos dispostos a ouvir a voz de Deus, Deus nos chamando, Deus nos alertando, Deus nos chacoalhando, falando: filho, tem muita promessa para você, tem muita bênção, mas você tem que estar aqui, ó. É no lugar certo, é do jeito certo, é agindo certo. Se você não se atentar a isso, então, meu amado, você vai ter que querer abrir a porta do seu coração. Você só vai abrir a porta do seu coração se você tiver ouvido a voz do Senhor. Se você ouvir a voz do Senhor, abre a porta do seu coração. Fala para Ele: Senhor, me ensina a te ouvir. Me ensina a ouvir a tua vontade, a ouvir a tua palavra. Me ensina a ouvir e viver. A ouvir e viver a tua vontade. Amém, pessoal?